Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos telespectadores. Como é bom estar com você aqui entrando em Plenitude, junto, claro, com Joana de Ângeles e em nova temporada, falando de assuntos muito diversos, atualidade, um bate-papo gostoso, de coração para coração, de mente aberta. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado muito especial, que é o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é cirurgião oncológico e mastologista, palestrante e vem aqui bater um papo gostoso com a gente. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Dr. Paulo, quantos livros o senhor já escreveu? Até agora, 8. Nossa! Tem mais 2 engatilhados, mas eu não sei quanto tempo ainda fico encarnado. Se der tempo, nós escrevemos mais 2. O seu último livro? Fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Fantástico. Então, nós vamos começar fazendo algumas perguntas aqui, ó. Doutor Paulo, como é que o senhor entende o teletransporte do espírito e o fenômeno de materialização em nosso orbe hoje? Bem, não é fácil entender. Nós estamos ainda na fase do empirismo, porque comprovamos que a coisa acontece pela observação. Foi o que aconteceu com Charles Darwin, porque o Charles Darwin chegou à conclusão de que as espécies evoluem pela observação. No tempo dele nem microscópio tinha, ele não sabia da existência do Gênesis. A mesma coisa aconteceu com o embasamento por Mendel da genética, pela observação. Nós estamos numa fase de observar e, pela observação, nós comprovamos que os fenômenos realmente acontecem. Porque durante 40 anos eu presenciei tais acontecimentos extremamente raros em toda a história da humanidade. E me parece que essa raridade está em decorrência do mundo de provas e expiações que nós habitamos. Porque, para que tais fenômenos aconteçam, há uma exigência de uma manipulação de grande quantidade de energia. Quando eu falo de teletransporte, eu me baseio na possibilidade, eu sou muito cauteloso, na possibilidade de que quando eu me separar desse veículo físico que eu necessito para interagir com esse universo, o meu componente energético vital, transmissor da vida ao meu corpo físico, espiritual e imortal, se transferirá para um universo paralelo a esse que nós estamos habitando, que é o que eu acho que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral, é o que a ciência chama de universo paralelo. Para mim, tudo isso é hoje sinônimo. E sob essas condições especialíssimas, raríssimas, e com manipulação de grande quantidade de energia, esses que habitam nesse universo paralelo podem de lá se teletransportar e, durante alguns momentos, aqui se materializarem. Que fique bem claro. Se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo estava vendo. Se ele falasse alguma coisa, todo ouvido ouvia. Se ele exalasse algum odor, nós que aqui estamos perceberíamos. Com certeza. Fantástico. E os cientistas já fazem o teletransporte envolvendo informações, né? Seria semelhante ao teletransporte de espíritos? Olha, o teletransporte de informações ele ainda é uma base. O que eles conseguem transportar ou teletransportar atualmente são fótons e uma grande também pesquisa na possibilidade de transporte de elétrons. Certo. Mas como é que nós vamos convencer os nossos cientistas de que é possível teletransporte de seres vivos? Para eles isso é impossível. Na atualidade, só em ficção. Assim sendo, como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Como é que eu fico conversando com médicos teletransportados e materializados e me explicando como continuo atuando em uma medicina ultra evoluída igual à nossa? 2 principais motivos são utilizados pelos mentores
da nossa humanidade terrena Hum. para que tais fenômenos aconteçam. Primeiro, auxílio a pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como o acaso não existe, principalmente cancerosos, a área que eu atuo. Segundo, um segundo motivo menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão poderosos e ostensivos médiums. Já somos hoje sem perceber. Todo médico que honra a sua profissão não estará sozinho. Nós só sabemos tratar do casulo. Quem é que está verdade. cuidando da borboleta? Que é Muito bem colocado. que é a origem da vida. Eu não sei. Exatamente. Então, tenho médicos comigo em outros planos de existência, que os meus pobres 5 sentidos não captam, mas que eles estão ao meu lado, estão. Quando a gente fala que nenhum médico trabalha sozinho, realmente é isso que se dá durante os tratamentos, durante as cirurgias. Eles estão atuando ali de uma Sim, forma no nos perispírito. intuindo e cuidando Isso. da parte mais importante, a parte espiritual, a parte energética. Não tem nenhuma dúvida Perfeito. disso, não. Durante 40 anos, conversando com esses colegas já desencarnados, teletransportados e materializados, que fique bem claro, eu não sou um médium em que eu tenho essas observações pela vidência, não. O médico está teletransportado e materializado aqui ao meu lado. Todos que estivessem presentes nessas sessões estariam vendo o que estava acontecendo. E não somente os médios videntes. Exatamente. Fantástico. Parece que esticar um pouquinho até ter essa sacudida no meio dos cientistas, né? Mas terá, porque a velocidade Porque da não tem outro ciência, caminho. a velocidade da ciência e da tecnologia no século XX e no século XXI está sendo mais rápida do que toda a história da ciência e da tecnologia. Por exemplo, na área médica, nós já estamos usando determinados exames dos nossos pacientes, denominados tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Nós já estamos usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Daqui a pouco a tecnologia médica estará tão sensível que ela captará a existência do espírito. A Com certeza. separação dos dois componentes no momento natural da desencarnação. E aí você vai matar quem se não existe morte? Isso é verdade. Então, eu acho que agora a solução para a humanidade está na mão da ciência. A aproximação entre ciência e a compreensão com as religiões. Com a Perfeito. ciência comprovando que o que as religiões pregam é verdade. Aí você passa a ter uma fé racional e lógica. Você passa a acreditar porque você sabe. Não porque alguém te disse que é assim. Porque eu não é? ouvi dizer, né? Ou Bem que eu ouvi diferente. dizer, porque algum sacerdote, ou o pai, sua mãe, pessoas que você ama, te disseram que é assim. Você certeza. passa a acreditar porque é assim. Perfeitamente. A matéria dita que forma o perispírito e o espírito não é conhecida, literalmente, né, da ciência. Seria mais fácil o teletransporte desses elementos pelo universo espiritual? Amiga, tudo que você possa imaginar, eu presenciei. Que acontece, acontece. Como? Eu ainda não entendo. Então, eu me considero uma criança engatinhando no escuro. Não há possibilidade de nós compreendermos, por exemplo, como aconteceu comigo, um relógio meu pesado de metal, numa das nossas reuniões, públicas, hein? Nem de materialização zero. Simplesmente desapareceu do meu lado. E depois foi recuperado na presença de um médium de efeitos físicos. Quantos átomos possui um relógio? Quantos elétrons possui um relógio? Se, segundo a nossa ciência, é impossível você saber a velocidade de um elétron e a sua posição, ou você sabe uma coisa ou sabe a outra. As duas ao mesmo tempo é impossível. Sim. Como pode você teletransportar um objeto constituído por trilhões de átomos para um universo paralelo e de lá teletransportar para cá? Repito, nós estamos na fase do empirismo. Se é manipulação de energia, não estamos ainda nas condições de nós usarmos essa energia de forma inteligente por uma simples razão. O que um terrorista faria com tamanha quantidade existente no seu próprio corpo?
Com certeza. Olha, para você ter uma O ideia, risco eu é. consultei amigos físicos para que fizesse um cálculo de qual seria a energia manipulada de forma inteligente para o teletransporte de um ser vivo, por exemplo, Sim. de 85 quilos, mais ou menos o peso do corpo de Jesus, do corpo de Jesus. Passaram alguns dias, os colegas me ligaram, os amigos me ligaram, físicos, Paulo César, olha, o que você está nos perguntando é uma coisa assim meio absurda, porque um corpo com 85 quilos de massa física tem em torno de 7 octilhões de átomos. 7 vezes 10 elevado a 27. Os nossos cálculos estão mostrando uma energia equiparável à usina de Itaipu funcionando em 100% da sua capacidade por 6.350 dias. Essa é a energia existente dentro de um corpo físico. Caramba. Olha, eu acho que se eu conseguisse controlar tamanha energia simplesmente na minha massa física de forma inteligente, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Com certeza. Será que foi isso que Jesus fez há 2000 anos atrás? Um espírito ultra evoluído, criado simples e ignorante como nós, mas que atingiu tamanha evolução em ciência, em tecnologia, em sabedoria e principalmente amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro? Desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira Ele, cósmica, ele desprendida do trabalhou na Sol? formação, E constituição do isso foi há planeta. 4 bilhões e 500 milhões de anos. Sim, Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. É exatamente. claro que eu me preocupo quando vejo a mídia. Olha, as geleiras estão desaparecendo. As espécies estão sendo extintas. O aquecimento global está aumentando. A floresta amazônica já está correndo risco, como correu a Mata Atlântida. Claro que eu me preocupo. Mas aí eu deposito a minha confiança em quem? Num Cristo planetário que nos acompanha há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele vai deixar que o planeta desapareça em algumas décadas? Não faz sentido, né? Porque É, não soube controlar, não claro. teve meios. E aí a pergunta fatal é: como que ele vai nos ajudar? Como sempre ajudou, encaminhando espíritos evoluídos que ocuparão corpos semelhantes aos nossos e trarão as soluções que nós precisamos. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando nós atingimos o merecimento da descoberta dos antibióticos. Um espírito chamado Fleming, com uma conjugação de coincidências, entre aspas, de coincidências inacreditáveis, abriu a porta para a descoberta da penicilina. É claro que isso vai acontecer no momento que nós merecermos. Eles chegarão até nós, trazendo as soluções científicas, as soluções econômicas, as soluções políticas, as soluções sociais. Nós estamos sob um planejamento, sob um governo de um Cristo planetário. Com certeza. Doutor Paulo, há uma corrente que afirma que o espírito, como psiquismo, pode viajar à velocidade do pensamento e atravessar o espaço infinito. O que você acha sobre isso? A resposta está nos livros de André Luiz. Daí nós conjugarmos o elemento espiritual com o elemento material. O André Luiz diz o seguinte: olha, os mesmos elementos que compõem os corpos físicos de vocês compõem os nossos corpos, com uma diferença. Os átomos dos elementos dos nossos corpos, que são os mesmos elementos dos seus corpos, estão num plano de vibração mais elevado. Por isso que vocês não nos veem, com exceção dos médios videntes. Por isso que nós atravessamos parede de concreto. Por isso que nós conseguimos nos deslocar a distâncias incomensuráveis com a velocidade do pensamento e até atravessar universos paralelos. E é curioso isso. É muito, muito assim, curioso, porque existe uma corrente de pesquisa científica tentando nos conservar como imortais no corpo físico. Por que eu vou ficar aqui para sempre? Se eu posso, depois de me deslocar, ir para onde eu quiser com a velocidade de pensamento. Ficar preso a um corpo físico? Ao corpo físico e a uma época. Não tenho o mínimo interesse nisso. Com certeza. A velocidade da luz nos parece uma forma acanhada de transporte, haja vistas grandes distâncias entre os bilhões de galáxias existentes no universo físico observável. Como você interpreta, doutor, essa lição? Porque existem os chamados
buracos negros ou buracos de minhoca, em que nós podemos compará-los a atalhos que encurtam a distância que eu vou me transportar. É muito interessante essa colocação dos nossos cientistas. O que eles chamam de buraco de minhoca? Buraco negro, comunicações entre universos paralelos. Buraco de minhoca. Se eu vir uma minhoca entrar dentro de um buraco na Terra e sair em outro, e não conhecer o seu trajeto, eu posso acreditar que ela se desmaterializou aqui e se rematerializou ali. Exato. Então, em vez de eu me transportar a uma linha reta pela velocidade da luz, eu posso entrar num universo paralelo e sair no outro através de um atalho. Então, eu vou me deslocar mais rápido do que a luz. Eu estou no atalho. Por enquanto, nós estamos na observação. Eu insisto nisso. Mas que isso é possível, Porque entra aqui, aparece ali num... Vai e volta. E sabe por que os nossos cientistas chegaram a essa conclusão? Examinando átomos e vendo que, em determinados momentos, algum elétron desaparece e depois reaparece na mesma órbita ou em outra. Olha para cima, olha para baixo, estuda pela esquerda, estuda pela direita, pesquisa aqui, pesquisa ali, e chegaram à seguinte conclusão. Enquanto aquele elétron está desaparecido, ele está em um universo paralelo ao nosso e depois retorna na mesma órbita ou em órbita diferente. Então, insisto, agora está na mão da ciência, porque as religiões nos levaram até onde podiam ter ido. Na fronteira da morte. Estão nos orientando a ter um bom comportamento. Eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo prestar falso testemunho e assim por diante. E, de alguma forma, nos convencem de que continuaremos vivos após o fenômeno natural da morte. Mas nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Vou necessitar de algum alimento? Não sei. Quem vai me sustentar? Não sei. Aonde eu vou morar? Não sei. Criança continua crescendo? Idoso rejuvenesce? Cego volta a enxergar? Paralítico volta a andar? Nós não sabemos nada. Então, agora, me parece que está na mão da ciência, comprovando cientificamente que de tudo isso acontece, que nós somos todos imortais. Não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem vai ser a última. Com certeza. E os casos comprovados, né, de experiências de quase morte, né, que muitas pessoas vêm relatando em cirurgias, após dias e dias ali inconsciente no CTI, vem relatando isso, aquilo, e coisas que aconteceram e que não teria como estar sabendo daquilo. Me parece que nós que estamos aqui, e praticamente todos que estão nos assistindo, já temos duas convicções inabaláveis. Somos imortais. Não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem vai ser a última. Isso está sedimentado. Conosco está sedimentado. Nós vamos partir para o universo paralelo, pelo fenômeno natural da desencarnação, e mais cedo ou mais tarde vamos voltar. Iraci, vamos voltar onde trazendo essas convicções, hein? Na Ucrânia? Na Rússia? Na China? Na Arábia Saudita? Na Coreia do Norte? No Afeganistão? Essas verdades trazidas pelo espiritismo kardecista cristão, principalmente com embasamento científico, vão permear o planeta inteiro. Essa é uma questão de tempo. Com certeza. Agora, o que acontecerá comigo quando eu reencarnar num planeta ou numa nação islâmica e levar a verdade de que o espírito pode evoluir tanto num corpo masculino quanto num corpo feminino, em países que consideram a mulher como um ser inferior? Olha, eu acho que eles vão me trucidar, vão me decapitar, vão me queimar, vão me crucificar. Agora, isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. Foram crucificados, queimados, lançados às feras, e o cristianismo está aí. O cristianismo tem 2000 anos de idade. É a religião que tem um número maior de adeptos, 2 bilhões e 200 milhões de anos. O espiritismo, que é uma vertente cristã, só tem 165 anos e só tem 13 milhões de adeptos. Mas como estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com as confirmações científicas do que ele prega, do que ele ensina. Está percebendo?
Com Então, nós estamos no certeza. caminho. Nós somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado para salvar a humanidade. Com certeza, isso é óbvio. Nossa, eh, como é que você entende, doutor, que o emaranhado quântico, tão estudado pelos cientistas, será o caminho para o entendimento para o mundo espiritual? Bom, eu vou então colocar alguns diálogos que tive com os meus colegas teletransportados e materializados. Frederico, você é capaz de ver o interior dos corpos dos pacientes? Sim, eu vejo o interior como se pele eles não possuíssem. Com a sua visão natural? Sim. Você é capaz de ver células? Sim, eu distingo uma célula normal de uma célula cancerosa. Sim. Você consegue ver organelas intracelulares? Sim. Para nós vermos uma organela intracelular, eu ia precisar de um microscópio eletrônico com aumento da imagem de 500.000 vezes. Ele disse que vê com a visão natural dele. Frederico, você é capaz de ver átomos e partículas subatômicas? Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Para que os nossos cientistas vejam átomo e partículas subatômicas, precisam de microscópios quânticos ditos de tunelamento, que formam túneis compostos por elétrons que aumentam a imagem do objeto em 100 milhões de vezes. Esse é o meu futuro? Como um espírito imortal? Eu acredito que sim. Aí o que eu não vou fazer sendo médico e possuindo esses sentidos ultraevoluídos, digamos, mediúnicos também? Eu Com vou certeza. e utilizando as tremendas quantidades de energias existentes em mim. Eu falei que o meu relógio foi desmaterializado e rematerializado. Sim, E ele é composto por elétrons. perfeito. Um cálculo de vesícula também é composto por elétrons. Um cálculo de ureter, uma placa de ateroma que obstrua uma coronária, um tumor maligno no cérebro, um corpo estranho, um parasita. Então, me parece que nós estamos caminhando na direção do título de um dos meus livros, A Medicina Mediúnica do Futuro, onde os médicos serão poderosos médicos. Era assim, eu vou desencarnar, vou reencarnar. Quero ser médico de novo. Vou fazer prova e vou entrar dentro de uma faculdade de medicina. Eu acho que a primeira coisa que eles farão comigo vai ser recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio do meu ADN. Se ficar constatado que eu tenho a genética que capte com facilidade os sentidos mediúnicos, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Com certeza, porque não tem outra lógica. Não tem? Não temos outro caminho? Exatamente, quer dizer, tá chegando num ponto que pode até se criar novos nomes, Sim. mas a resposta é A única. nossa ciência só sabe o que acontece em 4% do universo. Não sabe o que Exatamente. acontece em 96% do universo. E se nós levarmos esse raciocínio aos múltiplos e infinitos universos paralelos que a própria ciência está nos dizendo que existem? Pois Eu é. não tenho mais preocupação com isso, sabe por quê? Paulo César, quando você chegar do lado de cá, você em 1 hora vai aprender o que na Terra ficava estudando durante anos. Ai, que Isso está na maravilha! Gênese de Allan Kardec. Quer outra informação preciosa? Você acha que esqueceu tudo que você já estudou aí nessa encarnação atual? Não, quando você passar para cá, tudo isso também vai naturalmente voltar à tua memória. Era assim, eu entrei para a faculdade em 1970. Nós estamos em 2022, 52 anos. O que eu me lembro? Aquilo que eu ensino, eu dou aula em 2 faculdades de medicina, e aquilo que eu faço. Eles estão dizendo que tudo vai voltar para a minha memória. Tu já imaginou a alegria de um médico vendo isso acontecer? Nossa, Quer outra saber que não informação, Paulo perdeu. César? Olha, você acha que esqueceu também de tudo que você aprendeu nas outras encarnações? Quando você abandonar o seu corpo físico, tudo isso naturalmente também vai voltar à sua memória. Aquilo que é importante para a evolução positiva do seu espírito imortal. Quer dizer, não tem outro Volta. caminho. Volta. Não tem como maquiar isso Não. de E essa forma nenhuma. velocidade de evolução vai depender de cada um pelo seu livre-arbítrio. Exatamente. Quer dizer, quando a pessoa nasce, já é feita uma leitura Sem dúvida. naquele corpo material dela
ali já é respondido as capacidades todas que ela vai ter e quais os sentidos que ela vai ter a mais. O acaso não existe. Nós estamos programados para exercer alguma forma de missão ou para resgatar alguma dívida. Quantos sentidos mais nós teremos daqui a pouco? Essa nova geração que está vindo. Exatamente. Não sei se ainda temos algum tempo, mas a nossa evolução como espécie humana não cessou. Não. Só que ela está em aceleração evolutiva. Exato. E essa aceleração evolutiva, evidentemente, está sob um planejamento também de quem? Do Cristo planetário da Terra, Jesus. Não tem outra explicação, né? E a coisa está tão acelerada, que daqui a pouquinho, vamos falar, é muito mais rápido do que o movimento da luz. Sim. Né? Se você raciocinar em termos de atalhos, através dos chamados buracos de minhoca e buracos negros, sim. Mas eu ainda tenho muita coisa a aprender sobre a física, a química e a biologia dos universos paralelos para onde nós vamos nos transportar. Então, nós temos muita coisa ainda a aprender nesse universo e nos próximos, que nós, à medida que formos evoluindo, vamos habitando universos e mundos menos densos e mais felizes. Com certeza. Nós estamos aqui embalados nesse bate-papo gostoso, cheio de novidades, mas chegou a hora de tomar um chazinho gostoso, quentinho, e nós voltamos já já para o segundo bloco. Fica com a gente. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa, nova temporada, com um convidado muito querido, amigo do coração, Dr. Paulo César Frutuoso. E aqui nós vamos para mais uma pergunta, uma questão, para a gente poder estar com esse bate-papo gostoso. Doutor Paulo, você acha que chegaremos a teletransporte da matéria bariônica? Isto é, matéria que entendemos e percebemos quando encarnados e que está na tabela periódica de Mendeleev? Sim, a tabela periódica do Mendeleev ele tem 118 elementos até agora, mas ela está programada para agrupar qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. E foi aquilo que eu falei há pouco sobre a informação trazida através do médium Francisco Cândido Xavier de André Luiz. Os mesmos elementos que aqui estão também no plano espiritual, um processo de vibração mais alto. Então, isso é só questão de tempo, isso tudo vai acontecer. Doutor Paulo César, como é que o senhor fala com tanta firmeza? O senhor tem certeza de tudo que o senhor fala? Tenho, porque eu vi acontecer. E eu não estava sozinho. Eu estava com colegas médicos me acompanhando, inclusive levando pacientes graves que foram submetidos, através do que você está perguntando, a tratamento com esses colegas teletransportados e materializados, simplesmente com desmaterialização de tumores, desmaterialização de peças anatômicas defeituosas, como a válvula mitral cardíaca de um paciente médico levado a uma das nossas reuniões. Agora, toda vez que nós levávamos esses pacientes, ficava claro que nós não podíamos saber até onde ia esse benefício que ele receberia. Porque as doenças, muitas vezes, funcionam como um aspirador das impurezas que nós colocamos no nosso perispírito e um corretivo das deformações que nós causamos no nosso perispírito com o comportamento equivocado para com o próximo e para com a natureza do planeta que nós habitamos, certo, que dificultará a vida daqueles que virão depois de nós. Agora, tudo isso que você está colocando, que está perguntando, é possível, porque nós vimos acontecer. Como? Ainda não sabemos.
Agora, que manipulação de tremendas quantidades de energia de forma inteligente acontece, acontece. Isso, por exemplo, mais uma vez, entra no raciocínio científico dos nossos pesquisadores. Por exemplo, eles têm absoluta certeza de que a vida permeia o nosso universo todo. Sim. Tanto a certeza dos nossos cientistas é profunda, que já dividem essas civilizações de acordo com a utilização inteligente da energia. E já dividem as nossas civilizações universais em 4 grupos. Primeiro grupo, sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, seriam terremotos, a luz solar, ventos, né? Tsunamis, etc. Certo. Nós estamos no nível 0. Civilização do tipo 2 sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima do seu planeta, no nosso caso, o Sol. Certo. Civilizações do tipo 3 sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde se encontra o seu planeta. No nosso caso, a Via Láctea, que já está sendo apontada pelos nossos cientistas como compostas por 600 bilhões de estrelas. E chegam a cinte de acreditar em civilizações do tipo 4, que sabe como utilizar de forma inteligente a energia escura que permeia todo o universo e o nosso cientista nem sabe o que é. E a história não para por aí. Já estão acreditando em civilizações do tipo 5, que sabem como utilizar as energias dos universos paralelos ao nosso. Entrariam aí as energias mediúnicas, as energias ectoplasmáticas manipuladas para o teletransporte e a materialização dos espíritos, e, por incrível que pareça, já estão aceitando a existência de civilizações do tipo 6, que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia. Lógico que eles não falam em sabedoria nem amor. Outro departamento. Que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo, que já tem 13 bilhões e 700 milhões de anos, teria sido criado no laboratório. Interessante, né, doutor Paulo? Como isso está se expandindo, como está acelerado. Nesse raciocínio, eu sempre também penso o seguinte: essas civilizações que nós sabemos que existem, porque na casa do Pai existem muitas moradas. Palavra de Jesus. Impossível criar só o nosso planetinha. Não, claro que não. Que se tem tamanho controle de tanta energia, sim, não saberão da existência dos espíritos, não saberão da existência das energias ectoplasmáticas, das energias mediúnicas. Então, nós estamos no caminho em que essas civilizações já passaram no passado, em evolução. É isso que vai acontecer com a nossa civilização. Nós somos 22 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados conectados com o planeta Terra. Ou seja, 22 bilhões de estrelas que o nosso pastor Jesus não deixará que nenhuma delas se perca. Com certeza. Aí que a gente se estende mais ainda. Doutor Paulo, o teletransporte quântico é uma demonstração do que Albert Einstein chamou ação fantasmagórica à distância, hoje conhecido como entrelaçamento. Vamos lá, vou falar outra vez. Doutor Paulo, o teletransporte quântico é uma demonstração do que Albert Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, hoje conhecido como entrelaçamento quântico. Olha só. O doutor acha que Einstein já havia deslumbrado essa possibilidade do mundo espiritual antes? Gracia, os nossos cientistas, eles também vêm com uma missão programada. Sim. E eles podem ser comparados
a grandes sacerdotes, porque é graças ao seu trabalho, graças às suas pesquisas, graças à sua dedicação, em que grandes informações científicas chegaram à nossa humanidade, facilitando a nossa vida como espíritos encarnados. Perfeito. Eu não tenho nenhuma preocupação com aqueles que, por exemplo, não se voltam a tentar acreditar na existência de um ser supremo criador de tudo. Eu vejo isso na classe que eu pertenço, a classe médica. Sim. Eu tenho colegas que não acreditam em nada. Um dia desse conversei com um deles. Colega, você tem ideia de quantos pacientes você já operou? Com a maior tranquilidade. Uns 23 mil. Quer dizer, um indivíduo que atua dessa forma em benefício do próximo precisa de religião? Então, os nossos cientistas, como Einstein é um desses exemplos, aceleraram por demais a nossa evolução como família universal. Perfeito. E eu tenho um respeito por eles tremendo. E acredito, como eu já falei aqui, que esteja agora nos ombros desses cientistas as soluções que nós tanto esperamos. Soluções econômicas, sociais, políticas e científicas, e que trarão o que nós estamos, como vou repetir, nós estamos vendo pedras de quebra-cabeça que estão sendo montadas num padrão para salvar a humanidade, para salvar a humanidade. Então, na hora que esses cientistas dedicados, trabalhando dia e noite, trouxerem essas soluções que já estão programadas na nossa evolução, tudo vai se resolver. É questão de tempo. Agora, eu não sou físico, né? Mas é uma lógica. Mas lógica eu percebo nisso tudo. Com a compreensão cada vez profunda de quem somos, de onde viemos, para onde é que nós estamos nos dirigindo, o que é o fenômeno vida, por que células que se unem, como, por exemplo, o espermatozoide e o óvulo, formam um conjunto de células absolutamente iguais em tudo, denominado uma estrutura chamada mórula, e, de repente, uma dessas células se transforma no hepatócito, outra no osteoblasto, outra numa célula da pele, outra numa célula do olho, outra na célula do estômago. Se são células absolutamente iguais em tudo, o que é que está conduzindo essa diferenciação? A epigenética é insuficiente para explicar tamanha exatidão. Então, nós precisamos, a ciência e os nossos cientistas estão sendo empurrados, sem que eles queiram ou percebam, na direção de acreditar em alguma coisa além da matéria tangível. Por mais que se negue. Além da O carro matéria tá tangível. andando. E nós sabemos, por isso que nós estamos aqui hoje conversando. Com certeza. Doutor, me diz uma coisa. No entrelaçamento quântico, um dos conceitos da física quântica, as propriedades de uma partícula afetam as propriedades de outra, mesmo quando as partículas são separadas a grande distância. O doutor acha que esse princípio se aplica à comunicação dos espíritos? Sim, acredito que sim. Você está falando num tema chamado spin, numa propriedade chamada spin quântico, me parece. Eu não sou físico, só estou lembrando os que estão me assistindo. Então, se dois elétrons estão em comunicação, independente do local aonde eles estejam no universo, sim, por incrível que pareça, um percebe o sentido de o giro do outro. Se um está girando numa direção, o outro gira em sentido contrário. Assim, tortura para os nossos cientistas. Como isso pode acontecer? Como isso é possível? Entendeu? Agora, repito, vai chegar um momento que nós alcançaremos todas as informações, porque não existe milagre, nem existe sobrenatural. Existe o que não é comum. E uma frase que eu utilizo sempre: a verdade é filha do tempo. Com certeza. À medida que vamos evoluindo, essas verdades e essas compreensões todas vão sendo esclarecidas. Sim. E nós estamos caminhando na direção da compreensão não somente do elemento material, mas também do elemento espiritual. Sem dúvida nenhuma. Originário, como todos nós sabemos,
do fluido cósmico universal, que é o hálito de Deus, o Criador de tudo. Perfeitamente. Doutor, e como você entende o teletransporte no mundo espiritual? Não entendo. Eu, por enquanto, só estou testemunhando. Eu estou testemunhando. Acontece. Como acontece? Não sei. Eu ainda não sei como acontece. Porque se a gente pergunta, eles explicam e utilizam palavras que nós nem temos dentro da nossa língua, do conhecimento, quer dizer, é falar, olha, escalafobético com parará, a gente vai falar, ah, tá, e continua sem entender, não é isso? Eu vou utilizar uma frase de Emmanuel. Indagaram a ele sobre como entender o que é o perispírito. Sim. Resposta: como podemos ensinar os nossos irmãos encarnados o que seja o perispírito? Seria como tentar explicar a uma largata como ela se transforma numa borboleta. Então, Além disso, estamos engatinhando no escuro. Não temos inteligência, não temos conformação genética que nos expliquem, mas estamos no caminho. E quando eu falo que estamos no caminho, eu cito algumas pesquisas científicas que mostram que a nossa evolução está se acelerando. Uma dessas pesquisas é de uma francesa, Anne d'Ambricourt-Malassez, que dedicou a sua vida a uma alteração do nosso crânio muito interessante. Primeiro, ela queria entender como é que havia ocorrido a evolução do nosso osso maxilar. É o único que se movimenta no nosso crânio. Para ela chegar a essa compreensão dessa evolução desse osso, ela tinha que pegar o crânio dos pré-humanos e virar de cabeça para baixo. Quando ela virou de cabeça abaixo, ela percebeu uma outra alteração que ela não tinha pensado em estudar, a do osso esfenoide. O osso esfenoide é o osso mais complexo do organismo, o primeiro que se forma na vida embrionária e onde se assenta o nosso cérebro. certo. O que ela percebeu nesse osso? Que ao longo das eras ele sofria inclinações. E quando ele se inclinava, a nossa calota craniana se tornava mais expansiva e a nossa massa encefálica também. E nós nos tornávamos mais inteligentes. Perfeito. Há 60 milhões de anos, o osso esfenoide era horizontal, como é nos lêmures da ilha de Madagascar. Primeira inclinação, 40 milhões de anos surgiram os símios. Segunda inclinação, 20 milhões de anos surgiram os grandes macacos. Terceira inclinação, há 6 milhões de anos surgiu o gênero Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. Há 2 milhões de anos surgiu o gênero Homo e entre 160 e 300 mil anos atrás surgimos nós. Exato. Perceba que as inclinações estão se estreitando. Exatamente. 40 milhões, mais 20 próximo. milhões, 6 milhões, 2 milhões, 160, 300 mil anos. Mas o mais impressionante que essa pesquisadora percebeu era que quando a inclinação do esfenoide acontecia, Sim. acontecia em todas as partes do mundo onde estavam os pré-humanos. Se é uma mutação ocorrendo em um conjunto de 3 bilhões de bases do ADN, como pode, na mesma época, essas mutações acontecerem no mesmo local, ao mesmo tempo, em indivíduos separados por distâncias continentais? Estamos ou não estamos diante de um planejamento? Uma lei de um progresso que está em andamento, sem dúvida. E isso coincide exatamente com as informações que estão nos chegando. Pesquisadores, cirurgiões maxilobucofaciais estão percebendo alterações da arcada dentária de crianças americanas e japonesas que estão prenunciando uma nova inclinação. Quer dizer, acontece a inclinação e a nossa calota craniana se expande, aumentando evidentemente o número dos nossos neurônios. Calma, Paulo César. Calma, Paulo César. O crânio, o cérebro que nós temos hoje, dá para compreender 4% do universo, não é? Sim. E quando eu puder compreender o que acontece em 30%, 40% do universo, qual vai ser o tamanho do meu cérebro? Eu vou conseguir passar pela vagina da minha mãe quando eu nascer? Calma. Vai ter que mudar também? Calma.
não é o número dos neurônios que vai aumentar a nossa inteligência, e sim a qualidade dos nossos neurônios. As conexões sinápticas serão diferentes e nós teremos, então, possibilidade de aumentar a nossa inteligência. E talvez nós possamos começar a compreender melhor o que é que os espíritos estão tentando nos ensinar. É questão de Sim. tempo. Com certeza. Como você entende, doutor, a materialização dos objetos no plano espiritual para o plano físico? Eu não entendo, eu testemunho. Como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender? Agora, o que acontece, acontece. Por quê? Como é que um médico vai acreditar que alguém possa ser chicoteado quase até a morte? Não satisfeitos, enterraram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça e, segundo os historiadores, o comprimento do espinho era de 2 centímetros, alcançou a calota craniana. Sim. A dor deve ter sido atordoante. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz. Não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança. E, pelas informações, a lança chegou no coração. Porque tudo indica que ele sofreu um choque cardiogênico, ou seja, a membrana que envolve o coração, chamada pericárdio, Sim. nessa loja ocorreu um derrame. Sangue ali se acumulou. Da metade para cima ficou o plasma, da metade para baixo os elementos figurados, glóbulos brancos, plaquetas e glóbulos vermelhos. A citação evangélica diz que quando a lança atravessou o tórax de Jesus, primeiro saiu água e depois saiu sangue. Provavelmente a ponta da lança chegou onde estava o plasma, escorreu o plasma. Se isso acontecesse há 2000 anos atrás, eu ia pensar que saiu água e depois saiu sangue. Exato. Ele mesmo confessa que desencarnou. Senhor, em suas mãos eu coloco o meu espírito. Seus entes queridos, seus amigos, recolhem o seu corpo, colocam dentro de uma urna ou de uma gruta hermeticamente fechada, Sim. no calor do deserto, durante 3 dias. E ele aparece com o seu corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? Então, certeza. eu não acredito na ressurreição do corpo. Acredito na ressurreição do espírito. Então, até onde entendo, durante os 44 anos que eu estudo esses fenômenos, pesquiso e principalmente testemunhei ao longo de 40 anos, o que aconteceu com Jesus foi um teletransporte, a materialização do seu espírito durante 40 dias. E mais de 500 o viram, no Monte da Galileia. Certo? Certo. Bem, de onde teria vindo a energia necessária a esse teletransporte e materialização do Espírito de Jesus? Ou de médiuns de efeitos físicos das proximidades, ou da desintegração atômica do corpo que estava envolto no Santo Sudário. Essa pesquisa está num livro chamado A Física do Cristianismo, detalhado. Pesquisadores, cientistas, físicos, químicos tentaram entender como é que aquela imagem ficou grafada no pano, no manto do Santo Sudário. Ficou. Olha para cima, olha para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita, reúne aqui, reúne ali. Chegaram a uma conclusão, só tem uma explicação. Aconteceu uma desintegração atômica desse corpo, provavelmente de 85 quilos. E essa desintegração atômica só pode ter ocorrido em 1/100º de segundo, porque se tivesse acontecido em 2/100º de segundo, toda a Judéia tinha sido pulverizada numa explosão atômica. Quem é que comandou tamanha quantidade de energia? Isso está ou não está de acordo com a mecânica quântica que vem sendo pregada desde os tempos do Einstein a nós? E os nossos cientistas continuam girando, tentando entender como acontece. Tamanho é absurdo. Então, o teletransporte de espíritos é em função do grau de evolução. Agora. Bom, o teletransporte acontece, só que não pode acontecer com a frequência que nós gostaríamos que acontecesse. Perfeito. Não vamos esquecer que estamos habitando um planeta de provas e de expiações. Por isso são fenômenos tão raros. Agora, nós temos uma vantagem em relação àqueles que pesquisaram os fenômenos no passado, no final do século XIX e início do século XX. Eles não tinham as informações que nós temos, mediúnicas, captadas através de médiuns como Francisco Canto Xavier, como Divaldo Pereira Franco,
Eu me coloco, Certamente. a hora que eu observo esses fenômenos, como observei durante 40 anos, numa posição contrária ao André Luiz. O André Luiz descreve nos livros dele o fenômeno acontecendo do plano espiritual. E eu descrevo os fenômenos vendo acontecendo do plano material. E aí você conecta as duas situações, as duas observações. Isso não pode ser obra do acaso. Lógico que não Agora, faz sentido. você vê o seguinte, olha o que o André Luiz coloca e que me deixa atordoado, e eu sou um torturado pela curiosidade científica. Todo médico é assim. O André Luiz diz o seguinte, quando as condições psíquicas da reunião estão perfeitas, a entidade se teletransporta e se materializa exatamente como ela é. Como ela foi, a fisionomia dela na última encarnação ou em alguma encarnação passada. Agora, tem que ter uma ambiência perfeita, porque essas energias ectoplasmáticas são sensíveis até ao pensamento dos presentes. Quando a psicosfera do santuário não está adequada, alguém do grupo de participantes que acompanham o médium não se preparou adequadamente, a assembleia que o acompanha, as entidades não conseguem as tais materializações sublimes que a entidade se apresenta exatamente como é. Sabe qual é o plano B deles? Separam o perispírito do médium do seu corpo físico. A entidade se incorpora no perispírito do médium e se materializa. Como é que você pode entender isso? Quando isso Se é ligado acontece, célula a célula ali. quando isso acontece e a entidade se exterioriza da cabine, ela se assemelha ao corpo físico do médium e a sua tonalidade vocal também. Foi isso que levou no passado à desconfiança de fraude, de mentiras, de burilamento, de tentativas de enganar o próximo. Mas estamos agora, com as informações trazidas por André Luiz, começando a entender por que acontece dessa forma. As entidades se exteriorizavam da cabine recoberta com mantos luminescentes. E as reuniões acontecem na escuridão completa porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, o médium e a entidade. Se você está na escuridão completa, como é que você vê a entidade materializada, saindo da cabine? Porque ela sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Coberto com mantos alvinitentes, que me parece que foi a razão de, no passado, se acreditar na existência de fantasmas cobertos por lençóis. Sim. Então, nós estamos no caminho. Daqui a pouco tudo isso vai ser esclarecido. Com certeza. Está muito bom o nosso bate-papo. A gente tem várias outras perguntas para fazer e nem podemos fazer porque vai estourar o tempo aqui. E aí vamos sair da plenitude, né? Doutor Paulo César, qual a mensagem que o senhor deixa para os colegas médicos que não têm crença nenhuma, que se julgam ateu e que acreditam que não existe nada após a morte? Morreu, fim. Qual a mensagem que você deixa? A mensagem é que continuem cumprindo a sua missão. Continuem atuando em benefício dos seus pacientes, prolongando a vida física e, se possível, acreditar em alguma coisa além da matéria. Se quiserem saber por que eu cheguei a essas convicções hoje inabaláveis, aconselho a lerem o nosso livro A Face Oculta da Medicina, que eu vou colocando passo a passo o que aconteceu comigo no Lar de Frei Luís, o maior centro do Rio de Janeiro, e o maior centro do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, Frei Luís. E eu fico, assim, intimamente muito feliz com determinadas notícias que me chegam, como, por exemplo, um colega médico, portador de um tumor maligno no intestino. Nós, médicos, sabemos o que vai acontecer, porque nós vimos acontecer com nossos pacientes. E chegou a um estágio descontrolado, com metástases hepáticas e outras formas áreas do corpo também comprometidas pela doença.
Certo. Estava internado em um hospital aqui no Rio de Janeiro e foi visitado por outros colegas. E esses colegas que foram visitá-lo, depois me ligaram. Paulo César, você sabe que o nosso colega está assim, em fase final de vida, sei. E nós fomos visitá-lo. Sabe o que ele estava fazendo quando nós entramos no quarto? Não, o que ele estava fazendo? Ele estava com o seu livro, A Face Oculta, na mão, lendo. E aí nós indagamos a ele, como é que você está gostando desse livro? Olha, eu estou gostando sim, porque esse livro está me confirmando que eu vou continuar sendo médico, mesmo depois de morrer. Então, o conselho que eu dou, vejam o que eu coloquei lá no nosso livro, as minhas experiências pessoais. Nós não temos coragem de contar o que acontece conosco, mas em determinados momentos, todos os médicos percebem que tem alguma intuição que não sabe de onde veio. E que, de repente, benefício do paciente. Consegue fazer coisas que... Não temos coragem de confessar. Vamos nos chamar de maluco. Um desses colegas se aproximou de mim, nós fomos passar para lá no Senado, né? No Dia do Médico, em homenagem por esse nosso trabalho que nós fazemos de medicina e espiritualidade. Sim. E ele viu e me disse, olha, Paulo César, vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu estava de plantão lá no Hospital Cardoso Fontes e deu entrada o filho de um colega médico com um tiro no tórax. A bala estava encostada no coração. E sob os meus cuidados, o coração parou. Eu comecei a massagear. Fiquei 40 minutos massageando e o coração não retornava, não voltava a bater. Eu decidi parar. Você sabe que quando eu decidi parar, nitidamente eu escutei alguém dizendo no meu ouvido, continua. E eu continuei e salvei o rapaz. Ele trabalha comigo há mais de 30 anos, nunca me falou nada. Tá aí. Mas isso acontece com todos nós. Porque depois não consegue explicar. De dizer. Exatamente, porque não consegue explicar, então prefere... Não tem nenhuma preocupação com Exatamente. Eles. Salvam milhares de vidas. Estão no caminho certo. Doutor Paulo, é uma alegria estar aqui com você no programa hoje. E chegamos ao final desse programa com muita alegria e, assim, exalando bons fluidos para os nossos telespectadores. Obrigada pela sua presença com a gente. Eu que agradeço, muito honrado pelo convite de estar aqui com vocês e os seus telespectadores. Obrigada, muita paz. E para todos que nos acompanharam nesse delicioso desdobramento aqui, nós deixamos um beijinho mega carinhoso para que sua semana seja cheia de muito amor e muita alegria. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.